Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vou fazer aqui uma reação e um corte aqui, né, do debate do jogo aberto com Renata Fã, Ronaldo, Everton, Chico, Cicinho, todo mundo aí comentando sobre essa goleada do Flamengo aí, todos ficam em choque, né? Com o Flamengo que venceu aí o Juventude por 6-0 e poderia ter sido mais, né? Vamos ver aí o que eles falaram nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora, galera, com o vídeo. Que gente, 6-0 em pleno Maracanã, não era aquele público, o pessoal lá reclamando dos preços dos ingressos. Fato é que o Flamengo já mostrou suas credenciais e agora segura o malvadão, hein? Hoje uma apresentação de gala para virar os holofotes que começaram à noite focados no banco de reservas. O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar. 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa, eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada. Estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Ah, gente, esse Flamengo, qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria?
perdeu na Libertadores para o modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio. Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola, tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né, você vê aí o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só para o campo, não olha para o resto, a gente até entende, não é? Pedro fazendo 2 gols, um de rebote de pênalti também. E o primeiro gol, Ronaldo, do Danilo, que é um jogador experiente, que veio para atuar na zaga e que fez o seu gol e que conta com a confiança do Felipe Luiz. Confiança que a gente viu transbordando aí, porque você perde na Libertadores, da forma que foi, dentro de casa. E logo em seguida, nos dois últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que está dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Precisamos e muito. Precisamos. Na sequência, Para o Rio de Janeiro, vamos conversar sobre o Flamengo. E que jogo do Flamengo, 6-0, goleada em cima do Juventude, irretocável Flamengo. Do Felipe Luiz, Cícero Mello, então, chega com as novidades pra gente. Fala, Cícero. Bom dia para você, Marcela. Um abraço para os companheiros, Bruno, Mário Marra, Jailson e para o Fã de Esportes. A torcida do Flamengo está feliz da vida, né? Até muita gente usando aquele jargão das peladas, né? 3 vira e 6 acaba. Brincadeira de torcedor, uma grande atuação no Flamengo. 6-0, não deu nenhuma oportunidade de reação ou mesmo de fazer um jogo mais duro para a equipe do Juventude de Caxias do Sul. A nota baixa foi a presença de público, muito abaixo daquilo que o Flamengo vinha realizando no ano passado. Apenas 31.445 torcedores presentes ao Maracanã. Houve um protesto da torcida rubro-negra quanto aos preços do ingresso muito caros, 50% a mais na média do que no ano passado, por isso 2 setores fechados, o leste superior e uma parte do setor sul. O Flamengo, inclusive, levou uma faixa dizendo ingresso caro, arquibancada vazia, xingando o BAP, o presidente do Flamengo. O Flamengo está acostumado a jogar com o Maracanã sempre na faixa de, no mínimo, 50 mil torcedores, né? O Flamengo que teve aí o Pedro, grata surpresa foi o Pedro voltando, segundo jogo dele, depois da séria cirurgia que ele fez no joelho, ficou 7 meses sem jogar. Ontem entrou no segundo tempo e fez 12 minutos do segundo tempo que ele entrou, ainda fez 2 gols, um de cabeça, bonito, e o outro de pênalti, que ele mesmo sofreu, bateu o pênalti, o goleiro defendeu, deu rebote e ele acabou de carrinho fazendo o segundo gol. Bruno Henrique só entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo. Vamos então ouvir o técnico Felipe Luiz falando dessa goleada do Flamengo. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro na lesão anterior voltou em 6 meses e não em 9. E nessa aqui ele voltou em 7. 6,5 e 7, uma coisa assim. Claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então,
Não sei ainda se eu posso. Acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Acho que tem que ter uma progressão. Tá então, técnico Felipe Luiz elogiando o Pedro, aos pouquinhos vai voltando. O Danilo, zagueiro que ontem também jogou, depois aí de 2 lesões musculares, fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Flamengo líder isolado aí do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos ganhos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 83% de aproveitamento. Próximo jogo, clássico no Maracanã, contra o Vasco, sábado, 18 horas e 30 minutos, o mando de campo é do Vasco. Em seguida, para terminarmos, o Flamengo viaja para Quito, no Equador. Terceira rodada da Libertadores da América no Grupo C, terça-feira às 7 da noite, contra a LDU, na altitude de 2.850 metros de Quito. O Flamengo está em terceiro lugar no seu grupo. 3 pontos ganhos, precisa pontuar, principalmente se der vencer lá em Quito, para respirar neste grupo da Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Com números, obrigado, viu, Cícero, do Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Olha aí, Jailson, quer atualizar o nosso... Recado pra você. Pra mim? Pô. O que é pra mim? Porque não botou o cara no top 5? Não, mas Você não pra colocou? mim não, pra nós. Pra você. Pra mim? Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só aperto o botão. Tô brincando. Não, eu tenho nada a ver com isso. Aí, ó, isso. Dessa vez eu não tenho culpa. Então, os indicadores, ó. Só o 5º em minutagem, mas é o primeiro em finalizações, no alvo, chances criadas, cruzamentos. Não, o Arrascaeta no nosso ranking Estava no top 5. Estava sim isso no top aí. 5. Mas assim, se formos fazer agora, é top 1. Isso aí. Camisa 10? Top 1. É por aí. Né? Acabou a conversa. Pode ser, então, amanhã o vencedor da semana, o Arrascaeta. É verdade. Olha aí, hein? Você, é um candidato. Você vai votar por mim, então. Eu não estarei aqui, mas o meu voto já está declarado. Então. Quem estiver aqui vota por nós. Pode ser ele, pode ser o Flamengo, não pode, Jailson? Pode ser. Coloca o Flamengo, coloca o Felipe Luiz, coloca o Arrascaeta, coloca o Pedro voltando com 2 gols. Pedro é Ou bom, seja, hein? quando eu falei que o Flamengo é irretocável, é irretocável. É aquela noite que o torcedor vai se lembrar, pena que não tinha muitos torcedores se Sabe que assim, uma coisa muito... que a gente falou... Gente, já parou para pensar que o trabalho do Felipe Luiz como técnico profissional de futebol e trabalhando no nível profissional, não na base... 8 meses? Tá só começando. 8? Aí ele perde semana passada um jogo de Libertadores em casa. Claro que não tem que perder. Menos até claro que não foi do jeito, né, assim. Mas tudo ainda é muito no início. É a primeira derrota. E na última derrota, entrevista, Marra, na última entrevista ele precisou falar, pessoal, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou errar. Eu não sou o novo Guardiola, lembra? Ele falou que o Flamengo vai errar, que os jogadores vão errar e que eu vou errar, porque ele não tem 40 jogos. E ele também assumiu que ele errou. Assumiu. Em relação a... Então, ontem, inclusive, eu lembrei disso. Que a gente estava conversando aqui sobre questão de poupar ou não, de minutagem. Sim. Ontem ele tirou o Pulgar no intervalo. Por quê? Porque ele tinha feito os 3-0 no primeiro tempo. Que é justamente o que a gente conversou aqui, de entrar com o time principal, e se você precisar controlar, né, fazer aquele controle de carga, você faz já com o placar a seu favor. E foi isso que fez. O Flamengo ontem não deixou o Juventude respirar. O tempo todo em cima. E quando eu penso no jogo do Central, Córdoba, é estranho, porque o que acontece ali é muito esquisito, é muito estranho, é muito diferente do que conseguimos ver em todos os jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. E o Juventude, pelo que apresenta nos últimos jogos, é melhor do que o time, do que o Central. E o André Kfouri ontem falava de um erro de mobilização do time. Eu fiquei pensando, será que não pode ter sido isso? Uma mobilização que diminui ao ponto de você não estar completamente concentrado, mesmo que seja uma partida de Conmebol Libertadores? Pode ser. Concordo. Vem muitos jogos pela frente, você, deixa eu tirar aqui o pé um pouco, daqui a pouco a gente vence essa partida e segue para a próxima, e não aconteceu. É que às vezes você vai com o pensamento, nosso time é melhor e a gente consegue ganhar a qualquer momento. E aí, automaticamente, você baixa a concentração. Ontem foi completamente diferente. Até falei com o Marra isso. Às vezes, uma derrota que acontece, que pode ser uma virada de chave até na temporada, porque ontem foi realmente um rolo compressor. Foi, sim, o placar faz jus ao que foi o jogo. Logo no início da partida, Juventude tentava trocar 2, 3 passes e não conseguia. Não chegava perto de trocar 4 passes e nem chegar no campo de ataque. O Léo Pereira ontem e o Danilo na zaga, eles estavam jogando na intermediária do Juventude. Eles basicamente não jogaram no campo de defesa.
Então, o tempo todo, realmente, todo mundo para cima, o Juventude mal conseguia respirar. E foi lá, a chuva de oportunidades que foram sendo criadas. E aí o outro destaque, né? Que não foram perdidas dessa vez. Que a gente também estava falando aqui que o Flamengo estava criando oportunidade e perdendo muitos gols. Ontem não, logo o gol do Pulgar, aproveitando a deficiência ali na bola parada, né? Da zaga do Juventude, porque foram faltas iguais, né? O Pulgar faz o gol numa batida lateral do Arrascaeta, o Danilo também numa batida lateral do Arrascaeta, o gol do Plata, que foi um golaço, uma jogada coletiva do Michael, do Gerson. E, enfim, o gol do Arrascaeta foi um golaço, foi muito rápido, né? O Michael faz uma boa jogada pelo lado direito, dominou e bateu, e depois os 2 gols do Pedro. Então, assim, o Flamengo realmente... Quando você enfrenta um time, teoricamente, né? Teoricamente não, mas quando você enfrenta um time inferior, com todo respeito à Juventude, mas é um time inferior do Flamengo, é isso que você tem que fazer. Você chegar e para se impor, que o torcedor gosta impor de ver, né? o seu ritmo, impor o seu ritmo e conseguir fazer um placar, uma vitória sólida. Exatamente, que foi o que fez com o Pulgar. Sabe que jogo que me lembrou? Que tá guardado nesse coraçãozinho rubro-negro? Flamengo e Goiás. Sim, do Jorge Jesus. Não lembrou? Lembrou. Gol de quem? 5-0, foi? Não, foi 6. Foi 6 também. Foi 6 e tem um personagem aí que é o Michael, que estava no Goiás naquela época. Sim. Não era? Não foi, Jailson? Foi um domingo de manhã. Foi um atropelo. Eu lembro. 6-1, acho. E não parava de fazer gol, né? Ontem também, não tira o pé em nenhum momento. Não foi a 1? Acho que foi 6-1. Foi Teve um gol? Pode Daqui a pouco a gente Eu acho vai que foi confirmar. 6-1 e o Michael estava no Goiás. Sim. E aí foi dali até... Ele jogou tão bem, apesar de 6-1, que ele foi... Bom, ele fez um bom campeonato naquela época, né? Fez um bom campeonato. Aquele 2019. É, Foi naquele ritmo, Marra? É assim? Acho que sim. E é isso que o Flamengo tem que fazer. E eu acho que mais do que os resultados, mais do que o resultado, o número de gols, o jeito que o time jogou, a seriedade que o time jogou e depois a quantidade de boas notícias, né? Recuperação do jogador, especialmente do Pedro, né? É especial. E se a gente até gastou um tempo aqui do programa falando da situação do Neymar e pensando em seleção, desculpa, mas é inevitável, né? Claro. Você pensar no Pedro e pensar em seleção de novo. Que desde que... Tem quanto tempo que a seleção brasileira não tem, assim... Na Copa do Mundo, a gente viu o Richarlison fazer gols, arrebentar, tal, assim, mas depois também esfriou. A camisa tá vaga. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí na imprensa em geral repercutindo tudo sobre esse Flamengo aí, né? Que arrancou essa goleada aí frente à Juventude de 6-0, né? Um gol de Pulgar, um gol de Danilo, um gol de Arrascaeta, um gol de Plata e 2 gols de Pedro, né? Então foi um dia para os torcedores flamenguistas dormirem felizes, né? E acordarem mais felizes ainda, porque é líder do Brasileirão, né? Com a campanha muito boa e mostrando serviço, jogando jogos competentes, né? Na mão de Filipe Luís. Filipe Luís, ele vem mostrando serviço como técnico no Flamengo. Teve aquele deslize, mas recalculou a rota, foi humilde e reconheceu que errou e agora está em uma rota agora de vencer. E é isso, o Flamengo agora enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, depois vai enfrentar a LDU em Quito, né? Um jogo na altitude pela Libertadores, precisa vir de lá pelo menos com algum ponto, um empate, uma vitória, né? Para não se complicar na Libertadores, depois daquele vacilo contra o Setor de Córdoba. Mas é isso, o Flamengo tem tudo para poder vencer esse jogo. Dê sua opinião pra gente aqui, galera, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.